Alexandre, vamos lá. Consciência alimentar. Como que a gente pode exercitar isso? Até porque, quando a gente fala em alimentação, né, a gente sempre se relaciona com a comida envolvendo aspectos psicológicos. Quando, por exemplo, você vai comer e aí você tem, às vezes, um dia ruim, uma semana ruim, e às vezes você pensa em sim ter se permitir um alimento, aí você vive aquele eu mereço, por exemplo. Então você ali acaba tendo uma relação com a comida ansiosa, ou às vezes você tem aquela relação com a comida em que você não presta atenção como ela trouxe no que você está comendo. Então, para ter essa consciência alimentar, você de alguma forma precisa não necessariamente viver essas ditaduras alimentares, em que existe o proibido e o que existe, né, de forma radical. Então, você consegue ter um pouco mais equilíbrio com a sua alimentação, quando você sabe como que aquilo ali, de alguma forma, te agrega. Como aquilo ali, inclusive, pode até ser parte de uma filosofia de vida, como que aquilo ali te traz um certo prazer, como que você consegue administrar aquilo ali de modo que não seja um exagero, um excesso, né? Então, ter essa consciência alimentar é consciência também de que você tem que ter uma relação com a comida que não seja uma relação adoecedora, uma relação em que você tenha a culpa quando come, por exemplo, né? Então, ter essa questão de que o alimento, ele pode te integrar de um modo positivo, inclusive aquele alimento que você só se permite em algumas situações, em algumas refeições. Mesmo assim, é preciso que tenha essa responsabilidade com o seu próprio corpo. E o que esse terrorismo alimentar, essa coisa radical que às vezes a gente encontra, principalmente na internet, pode causar na gente? Quais são as consequências? Ele pode causar muita ansiedade e mesmo gerar transtornos. Aí o transtorno ele passa além de uma ansiedade comum para algo que faz mal, paralisa a vida e faça com que você tenha uma relação com o alimento adoecedora. Por exemplo, a bulimia, na qual você come e aí tem essa suposta culpa que às vezes vem de fora, de uma informação mal dada, mal feita, mal elaborada, e você acaba ali tentando produzir o quê? Uma eliminação. Seja por vômito, seja por outras vias, né? Que você vai o quê? Ter problemas não só físicos, mas também problemas psicológicos com isso. Aliás, esse assunto ficou muito em alta lá com a princesa Diana, que tinha esse problema e ela levou isso a público e começou a discussão mais pública ainda sobre isso. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com essas questões, porque pode então gerar ansiedade, pode você começar até a comer escondido de outras pessoas e pode levar a transtornos como a bulimia. Então, é muito importante que você tenha muito cuidado com isso. Tem muita gente que come e depois vem a culpa, né? Mas se você encontrou esse equilíbrio, ainda assim tem gente que tem esse sentimento. Eu gosto de dizer que a gente tem que trocar a culpa pela responsabilidade, que são coisas bem diferentes. Porque na culpa, você tenta ou se punir ou reparar o que você fez. Na responsabilidade, não. Você tem sempre uma relação mais responsável, sempre pensando antes, sempre buscando um equilíbrio, sempre tentando, às vezes, fazer uma compensação. Então, a culpa pode levar ao que a gente falou antes, né? De você comer, vem a culpa e você tenta algo por causa daquilo que você comeu e isso te faz mal. Mas é você comer sem culpa, mas com responsabilidade. Então, você conseguir ter o mínimo de respeito com você mesmo, o mínimo de dignidade, não se privando de modo radical, porque isso também faz com que a gente se prive, às vezes, do principal, que é o quê? Ter prazer na vida, Perfeito. Poder fazer as coisas com mais satisfação.